Vinícius, você teve a condição, né, de repetir o time do São Paulo contra o América Mineiro, apesar da fraca atuação nesse momento, é mais interessante você dar sequência ou em virtude, né, dos problemas lá de Belo Horizonte, efetuar uma ou outra alteração? O que você pensa a respeito? A semana ela cheia, ela nos dá uma condição de recuperar, basicamente, a condição dos jogadores, né, essa recuperação física, organizar o que foi errado, reforçar o que a gente tem feito de positivo e também nos dá condição de testar também outras alternativas. Então foi isso que, claro, a semana não acabou, temos ainda duas sessões de treino que eu estou procurando fazer durante a semana. Vinícius, tu falou sobre o ponto de, talvez um pouquinho de falta de concentração no jogo lá de Belo Horizonte, no pós-jogo. Uma semana inteira de trabalho, o Flamengo, que é uma grande equipe, isso gera uma motivação diferente. Como é que está a concentração do grupo para esse jogo especificamente? Sim, lá não foi pouca, ela foi muita, né? Não vamos bater no que já foi passado, né? Todos os fatores que conspiraram a favor para que isso tenha sido feito, a falta de concentração. E essa semana o foco ele é total, porque você consegue, volto a dizer, baixar, recuperar quem tem que recuperar, treinar mais quem tem que treinar, né? Tem um grande adversário que é o Flamengo, que está bem na tabela, e isso conspira também e coincide com o aniversário do clube, né? Então tudo isso domingo, 4 horas da tarde, é fantástico para a gente poder fazer um jogo como foi feito contra o São Paulo, como foi feito um segundo tempo contra o Santos, como foi feito aí um jogo contra o Cruzeiro, para a gente realmente firmar, né, uma condição, principalmente em casa, que é importante. Vinícius, bom dia. Sobre a questão dessa especulação aí do Antônio Carlos no Figueirense, caso não tenha um resultado domingo, você pode deixar o cargo. Como é que você está assimilando isso e vendo justamente, isso foi passado para ti internamente pelo Figueirense? Como é que você está vendo tudo isso? Eu vejo de duas formas. Uma forma, primeiro, confio completamente na nossa diretoria e no que a gente conversa o dia a dia, normalmente a semana normal, que jantamos, discutimos, como a gente fez. Então a confiança ela é total. Segundo, vai ser mais longa a minha resposta, até para vocês entenderem que quem está respondendo não é o Vinícius aqui, quem está respondendo é um profissional de futebol. O Figueirense trouxe um cara num momento dificílimo, né, que o time que estava lutando aí pela zona de rebaixamento de um catarinense, trouxe quem? Trouxe um profissional que foi o maior vencedor dos últimos tempos de treinador. Então trouxe o cara. E tem identificação com o clube e que num momento difícil há 2 anos atrás, sim também quando na época de jogador, trouxe e conseguiu recuperar. E dentro desse processo nós conseguimos recuperar bem, primeiro, um processo todo de transformação do elenco. Transformamos o elenco todo, né? Trocamos o pneu com o carro andando. Então, dentro de todo esse processo, nós praticamente modificamos todo o elenco, isso em conjunto com a diretoria, né? Nós demos um up no campeonato catarinense, terminamos em alta, só não fomos realmente à final, ao meu ver, pela questão de arbitragem, né? Interpretação, não vou dizer que prejudicado. Tivemos uma sequência de 12 vitórias, 12 jogos sem perder. Tivemos aí as 2 fases, basicamente, claro, ainda tem o segundo jogo contra o Sampaio, para passar de fase, né? E ainda estamos, eu digo, um passo à frente ainda dessa modificação, né? Então, o que eu vejo, agora falando com relação ao profissional de futebol, com tristeza nesse sentido. Porque o caminho está todo sendo bem traçado, a coisa está toda sendo bem feita. E eu não posso chegar para o torcedor e falar que as coisas não vão ser difíceis. Elas vão ser difíceis. Eu não estou falando para o torcedor que a gente não vai entrar para ganhar. A gente ganha sempre. O meu passado no Figueirense já diz que a gente ganha sempre e eu sou vencedor com o Figueirense. E eu tenho essa identidade. E tem essa construção junto com a diretoria. O que eu estou um pouco triste é com uma especulação de um trabalho, de um cara vencedor, com um trabalho que está sendo muito bem feito, em cima de um campeonato que é dificílimo. Se você pegar, e eu tive o cuidado de pegar, e a gente estuda isso, do 8º colocado ano passado até o time que não foi rebaixado, time perderam 19 vezes, 17 vezes. Então o Campeonato Brasileiro é super difícil.
E não vai ser o Figueirense que vai ser o diferencial de tudo isso. Agora, o Figueirense, ele sempre demonstrou, pelo menos comigo, quando eu estive aqui, um poder de superação grande. E esse poder de superação, ele está sendo feito. Não é por uma partida de domingo que todo mundo entrou desconcentrado que acabou tudo. Ah, então nós vamos ser os melhores contra São Paulo? Os melhores do mundo? Não. Então nós vamos ser os piores? Não. É um processo natural que a gente ainda está em fase de construção junto com a própria diretoria. Então, com relação à especulação, não tenho problema nenhum. Confio muito na direção, sei disso, porque a gente está junto, não perco meu sono por isso. O que me preocupa que eu digo entristece, é com relação ao nosso futebol. E aí depois a gente pergunta, né, e fica triste porque acontece o 7-1. Se nós trouxemos um cara que foi o mais vitorioso nos últimos tempos, que tem uma identificação com o clube, que tem, eu acredito no meu trabalho, um padrão de qualidade, e que a gente está reformulando o elenco inteiro, e haver já essa especulação, algum tipo de interesse de alguém tem. E o torcedor, ele tem que ser muito inteligente nessa hora. Ele tem que estar do nosso lado. Ele tem que apoiar o time, ele não tem que apoiar só a mim, Vinícius, não, ele tem que apoiar o cara que dirige o time e junto com a diretoria. Então, o torcedor, nesse momento, ele tem que ser muito, muito inteligente para saber o lado que ele está, que é o lado de apoiar o clube e apoiar o time, principalmente como eles fizeram em 2013, que ninguém acreditava, e como eles fizeram contra o São Paulo no último jogo aqui. Momento difícil de posse de bola do São Paulo, eles foram e apoiaram o time. Vinícius, você disse que confia na diretoria do Figueirense, que ela não fez esse contato. Você acredita que faltou ética, então, para o Antônio Carlos, sendo que do outro lado é um profissional empregado e foi lobby dele? Não, eu não vou entrar no mérito dessa situação, não estou falando disso. Estou falando de especulação, estou falando que eu confio na diretoria com relação ao meu trabalho. É nesse sentido. Agora, essa outra situação assim, eu não vou entrar nessa questão, porque não tem bola de cristal. E também, eu volto a dizer, eu não estou preocupado com isso, entendeu? Isso não me aflige, isso não tem preocupação comigo. Porque eu fui chamado para participar de um processo. E eu acredito, não estou querendo colocar muito mérito, mas às vezes você tem que colocar, muito mérito da transformação de todo esse elenco partiu a partir do momento que eu pisei aqui no Rolando Scarpelli de novo. Então eu me sinto muito dono desse processo que ainda está caminhando, ainda vai caminhar, entende? Então eu me sinto muito disso. Agora que eu digo a tristeza é no sentido geral do futebol, você trazer alguém com essa identidade, que já foi o cara que conquistou nos últimos anos, está ali na história, não sou eu que estou falando, acesso e título contra tudo, contra todos, né? Já mostrando o trabalho, e ter algo no ar que conspire contra é estranho nesse sentido. Porque a gente vem demonstrando, volto a dizer, terminamos bem o Campeonato Catarinense, ficamos 12 jogos, passando por fase do Brasileiro, Copa do Brasil, e os jogos no Campeonato Brasileiro vai ter alternância, sim, principalmente de resultado. O que a gente tem que ter é não ter alternância de atuações, mas a alternância de resultado, ela vai existir. É só nós pegarmos todos os números, volto a dizer. Porque senão a gente vai ficar batendo na tecla assim, uma vitória nós somos os melhores do mundo, uma derrota é crise. Já pensou? Um time, volto a dizer, que terminou ano passado em oitavo, que eu peguei ali, foram acho que 15 derrotas. 15 crises. Então o futebol brasileiro não vai andar, né? Ou a gente acredita no processo, e eu não estou dizendo eu, Vinícius, ou a gente acredita no processo daquele profissional junto com o clube, um planejamento, passando muita dificuldade, mas sabendo que a gente tem qualidade de tudo, ou a gente vai patinar sempre e vai ficar tomando 7-1 toda a gente. E isso não é culpa minha, é a culpa de todos nós, é do treinador, é da imprensa, às vezes do torcedor que assimila, é da própria diretoria, às vezes são dos jogadores que não acreditam. Então eu estou bem à vontade com relação a isso, porque o nosso grupo é excelente, estão fechadíssimos. Essa semana eu tive muita demonstração disso, e isso me dá muito mais força, muito mais força. E eu acredito pra caramba no grupo e acredito muito na força da nossa torcida nesses momentos aí. Só que não ficou claro, ao menos para mim, Vinícius, depois de toda essa especulação, teve uma conversa sua com a diretoria, até para colocar em panos limpos, o que tem, o que não tem de verdade, tudo isso foi noticiado?
Cara, toda semana a gente reúne ou almoça ou janta. Né? E fora os treinamentos aqui. Ontem o presidente esteve aqui com toda a direção. Então foi uma semana normal. Semana normal que eu expus como tudo. E como funcionário. E como um ex-coordenador, eu acho que eu tenho que fazer isso. Tem treinadores que não. Eu acredito que tem. Porque quando eu era coordenador, eu exigia isso dos meus técnicos. E como eu, técnico, eu mesmo exijo de mim passar tudo. Porque isso é uma empresa. Então teve sempre o balanço geral da semana, o balanço geral da situação, o balanço geral do nosso planejamento, o balanço geral de todas as situações. E a gente sempre conversa tudo muito aberto, em todos os sentidos, não vou entrar em detalhes, mas tudo sempre foi conversado, tudo muito aberto. E é por isso que eu falo que eu, com relação a isso, estou muito tranquilo e sei que eles confiam e que não tem esse problema. Vinícius, entrando no mérito do jogo, o torcedor pergunta sobre esses atletas que os últimos reforços aí da equipe, e especialmente em cima de dois nomes, né? O Lins, que é muito aguardado pelo torcedor do Figueirense, e o Carlos Alberto, que fechou desse processo de transição, entrou na última partida. Eles estão próximos de estarem, pelo menos, prontos aí para iniciar uma partida? Estão próximos. Ontem, infelizmente, coincidentemente, o Lins teve um problema de estômago e ficou fora do nosso treinamento, né? O Lins talvez seja o que esteja mais atrasado em relação a isso. Nós já conversamos com ele em off. Não é um jogador que ainda está preparado para iniciar, né? Mas os demais, dentro da possibilidade, o próprio Carlos, a gente sabe que ele não tem condição de jogar 90 minutos. Eu não vou pedir isso para ele, até pela intensidade que ele faz do jogo. E para ele não ter aquela condição de 10 anos atrás, né? Mas ele treinou normalmente durante a semana, né? Se colocou à disposição, e aí a decisão realmente de iniciar ou não, ver o custo-benefício também de um time muito mais aberto, né, porque a gente sabe que é um risco, ou não é minha, mas basicamente hoje o que está um pouco mais atrasado ainda em relação a início de partida seria o Lins. Só para encerrar. Posso encerrar? Vinícius, obrigado. Obrigado, professor. Valeu, moçada. Até mais. Até mais. Tá frio aqui, hein?